Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Pode se sentando, feche os teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração. Se coloque na presença de Jesus nesse momento. Nós estamos fazendo esta campanha, Maria pisa na cabeça do inimigo. Eu gostaria que com os teus olhos fechados, você apresentasse para Jesus quem são os inimigos que têm se levantado na tua vida. Quem são os inimigos que têm te enfrentado, têm atrapalhado a sua caminhada. Hoje nós queremos pedir para Deus forças, queremos pedir para que Ele nos mostre o caminho que nos leva para a vitória, um caminho em que nós não caminhamos sozinhos, mas nós somos a todo tempo acompanhados por Deus. A todo tempo Jesus está conosco, Jesus está do nosso lado, Ele nos mostra o caminho para a nossa salvação. Vamos cantar juntos essa canção, declarando a fidelidade de Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Tua graça nunca falha. Todos os dias. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Declare sobre a sua vida desde quando me levanto. Desde quando me levanto até eu me deitar. Até eu me deitar. Eu cantarei da bondade de Deus. Vamos declarar juntos a fidelidade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho. Fôlego que tenho. Eu cantarei da bondade. Vamos do início, com todo o nosso coração. Te amo, Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Tua graça nunca falha. Todos os dias. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto. Desde quando me levanto. Até eu me deitar. Até eu me deitar. Eu cantarei a bondade de Deus. A bondade. Se você deseja, levante os teus braços, solte a sua voz. És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo tempo tu és tão
as vozes. És fiel em todo o tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego. Todo fôlego que tenho, eu cantarei. Se você tem um Deus fiel, aplauda esse Deus com toda a força. Amém? Amém ou misericórdia? Todo mundo acordado, sim ou não? Glória a Deus. Ó, já quero adiantar que eu estava com saudade de fazer homilia aqui na missa de cura, amém? Então olha para a pessoa que está do teu lado e diz para ela: fica acordado, irmão, que faz tempo que o irmão José não faz homilia aqui. Queridos, prestar atenção no Evangelho, sim ou não? Qual que é a campanha que nós estamos vivendo durante as terças-feiras? Vocês sabem me dizer? Maria pisa na cabeça do... Ótimo. Pergunto para vocês, na nossa vida, é normal que inimigos se levantem, sim ou não? Pergunto para vocês, vocês têm sonho na vida de vocês, sim ou não? Gente, é impressionante. Parece que quando a gente tem um sonho, quando a gente tem um objetivo, quando a gente pede uma graça para Deus, parece que ao mesmo tempo que Deus trabalha para a gente alcançar os nossos sonhos, não é verdade? Parece que ao mesmo tempo se levantam também inimigos para poder nos atrapalhar. E às vezes a gente até se pergunta: meu Deus, por que Deus permite que alguns inimigos se levantem? Por que Deus permite que algumas pessoas, alguns abençoados que aparecem na nossa vida, venham para atrapalhar tudo aquilo que é plano, que é vontade de Deus? Uma vez, dentro do convento até, eu estava buscando uma graça, estava buscando um objetivo, vou colocar assim. E tinha um irmão que só me atrapalhava. Falava mal de mim pro padre, falava que eu fazia tudo errado. Eu falava: meu Deus, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Não. Já foi embora, fica tranquilo. Maria já pisou na cabeça do inimigo nesse caso. E eu perguntei para Deus: calma, gente, deixa eu pregar aqui, vocês estão me atrapalhando. E eu perguntei para Deus: Deus, por que o Senhor permite que algumas pessoas se levantem dessa maneira? E Deus colocou no meu coração para que você pudesse se tornar mais forte. Às vezes, querido, você está vindo hoje para a missa, você está pedindo para Deus derrubar os inimigos na tua vida. E de fato, existem inimigos que precisam ser derrubados. Olha, eu fico imaginando, quando Israel estava em guerra contra os filisteus, que eles viram aquele exército e viram aquele soldado chamado Golias. Conhece essa história, sim ou não? Aquele soldado é enorme. Aquele soldado em que o exército de Israel olhou para ele e ninguém teve a coragem de enfrentá-lo. E talvez aquele que era o mais mirradinho, aquele que era o mais pequenininho, o mais fraquinho, que era Davi. A palavra de Deus nos diz que Davi era tão fraco naquela situação que ele não aguentava nem levantar a armadura. Olha só. Quantos de nós talvez não se encontram dessa maneira hoje aqui nessa missa? Quantos de nós talvez ficam olhando para o seu inimigo e veem que o inimigo talvez parece ser mais forte? Quantos de nós tiveram as suas armaduras arrancadas? Parece que a tua blindagem foi embora, sabe? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Naquele dia Davi não venceu Golias por conta da força, da estrutura da sua armadura, não. Davi venceu Golias por conta da graça de Deus que foi derramada. E é essa mesma graça que vai ser derramada sobre a tua vida hoje, amém? Vocês creem nisso, sim ou não? Aplauda Jesus com força, então. Quem aqui tem inimigos, diga eu. Eita, meu Deus do céu, é muito inimigo. É muito inimigo para ser derrubado. Mas nosso Deus é maior. Olha, dias atrás, nós celebrávamos, nós continuamos celebrando ainda no tempo pascal, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo.
E quando Jesus ressuscitou, ele venceu o nosso maior inimigo. Que inimigo é esse? A morte. A morte. Olha, se existia um medo no coração do homem antes da ressurreição de Jesus, esse inimigo, esse medo era da morte. Antes de Jesus ressuscitar, queridos, o nosso destino estava incerto. A nossa salvação, nós não sabíamos para onde nós íamos. Quando Jesus vence a morte, quando Jesus ressuscita, ele vence o nosso maior inimigo. Se a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte, a ressurreição de Cristo nos traz a vida, e a vida eterna. E por que eu estou dizendo isso? Porque se Cristo ressuscitou, São Paulo vai nos dizer na primeira carta aos Tessalonicenses, aqueles que creem nele também ressuscitarão. O que significa isso? Aqueles que creem em Jesus irão vencer. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz: se você crê em Jesus, você vai vencer. Vamos aplaudir Jesus. Se nós cremos em Jesus, nós vamos vencer. E olha, não adianta, pode se levantar o inimigo que for, quem crê em Jesus vence. Vocês acreditam nisso, sim ou não? Vou contar uma história para vocês então. Lá no ano 300 mais ou menos, havia um imperador chamado Constantino. Quem aqui já ouviu falar de Constantino? Diga eu. Olha só, bastante gente até. Constantino era um homem pagão, ele não era cristão, ele não acreditava em Deus. E o que aconteceu? Um inimigo se levantou na vida dele e quis travar uma guerra contra ele. O que aconteceu? Um dia antes da guerra, Constantino teve um sonho. Ele sonhou com o próprio Jesus falando para ele o seguinte: olha, se você for para essa guerra com as iniciais do meu nome hasteadas em um estandarte na frente do seu exército, se você for para essa guerra com as iniciais do meu nome, ou seja, no caso, desse sonho, era C e R, por conta de Cristo, mas em grego. Por isso que às vezes a gente vê aquele símbolo, não sei se vocês já viram aquele símbolo de um X com um P no meio, já viram esse símbolo na igreja? Então, é justamente esse símbolo que ele viu. Jesus falou para ele: se você for para essa guerra com as iniciais do meu nome hasteadas na frente do teu exército, você vai vencer a guerra. Constantino acordou daquele sonho e mandou fazer um estandarte. Ele foi para a guerra e adivinhem, o que aconteceu? Ele venceu. Ele venceu. Porque aqueles que creem em Jesus vencem. E a partir daquele momento, Constantino se converteu. Ele se tornou cristão. Não só ele, como todo o Império Romano, que até esse momento perseguia os cristãos. A partir dessa vitória, Constantino liberou para que os cristãos pudessem viver em paz e não ser mais perseguidos, por conta dessa vitória. Mas o que me chama a atenção, antes de Jesus vencer os nossos inimigos, antes de Jesus vencer esses inimigos que você disse para mim que você tem, Jesus precisa vencer uma batalha. E que batalha é essa, irmão José? A batalha do nosso coração. Porque olha, se eu perguntasse para a maioria de vocês, qual é o seu maior inimigo? Eu tenho certeza que muitos de vocês diriam assim: o demônio. Irmão, Satanás me atrapalha demais. Parece que quanto mais eu rezo, mais ele me perturba. E eu quero te dizer, talvez o maior inimigo que você tem na tua vida é você mesmo. Sabe por quê? Porque é você que muitas vezes atrapalha a vontade de Deus. É você que atrapalha os planos que Deus quer realizar na tua vida. E hoje é dia de nós olharmos para o nosso coração. É claro, como eu falei, todos nós temos inimigos na nossa vida. Existem pessoas que se levantam para nos atrapalhar, para nos prejudicar, por conta da inveja, dos ciúmes, porque querem roubar os lugares que nós conquistamos, as coisas que nós conquistamos, porque não sabem o esforço que nós colocamos nas coisas, para que nós tivéssemos, sabe? Existem sim inimigos. Mas hoje é dia de eu e você olharmos para o nosso coração e entendermos que antes de Jesus vencer esses inimigos externos, Ele precisa vencer aqui, vencer o nosso coração. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz para ela: deixa Jesus vencer o teu coração.
Amém ou misericórdia? Estão dormindo ou estão acordados? Vamos dar uma salva de palmas para acordar quem está dormindo, então? Foi mais forte, hein, essa salva de palmas. Amém, amém. Prestaram atenção no evangelho de hoje, sim ou não? O evangelho de hoje nos apresenta um personagem interessante. Um homem chamado Nicodemos. A palavra de Deus nos diz que Nicodemos era um mestre da lei. Ou seja, era uma pessoa que para aquela sociedade tinha um conhecimento acima dos demais, vou colocar assim. Nicodemos era uma pessoa, quando a palavra nos diz que ele era mestre da lei, isso nos diz que talvez para Nicodemos ele já sabia tudo sobre Deus. Ele já sabia como as coisas funcionavam. Para ele, porque ele tinha estudado, porque ele conhecia as leis, ele sabia como Deus pensava, como Deus agia. Só que acontece uma coisa muito interessante na vida de Nicodemos. Ele começa a ver os milagres que Jesus realizava. E aí ele percebe: nem tudo que eu achava que sabia sobre Deus, eu estava certo. Por isso que o evangelho nos mostra que Nicodemos foi atrás de Jesus. E ele olha para Jesus e diz: vejo que és um homem de Deus, vejo que és um profeta. Porque ninguém pode realizar os milagres que você realiza se não for alguém de Deus. E aí Jesus meio que dá uma patada nele. Jesus diz para ele: olha, se você não entende as coisas que eu falo, porque Jesus fala assim: olha, para ir para o céu você precisa nascer de novo. E aí Nicodemos fica confuso, ele fala: mas Jesus, como que uma pessoa já sendo velha, ela pode voltar para o ventre da sua mãe? Então, como que acontece isso? E Jesus fala: olha, se você não compreende as coisas que eu vos falo aqui da terra, como que você vai compreender as coisas do céu? Mas sabe por que Nicodemos ele não conseguia compreender aquilo que Jesus estava falando? Porque o coração dele ainda estava cheio de si mesmo. Querido, quantas vezes Deus quer falar ao teu coração? Quantas vezes Deus quer te dar uma palavra? Quantas pessoas eu já encontrei na igreja falando assim: irmão, eu rezo, e parece que Deus não fala comigo. Mentira, mentira. Quando nós rezamos, Deus fala conosco, Deus nos responde. O problema é que muitas vezes você não quer ouvir a resposta. Sabe por quê? Porque nem sempre a resposta de Deus vai te agradar. Por isso Nicodemos não conseguia entender o que Jesus falava, porque o seu coração estava cheio de si. O seu coração estava cheio de orgulho, de vaidade. Por quê? Porque ele era um mestre da lei. Ele era uma pessoa de status no meio da sociedade. Ele era uma pessoa que as pessoas procuravam ele para tirar dúvidas, sabe, sobre a Sagrada Escritura. Ele era uma pessoa que achava que sabia tudo sobre Deus até encontrar Jesus. Querido, talvez você veio para essa missa achando ou pensando que sabe tudo sobre Deus, que sabe como Deus vai agir, que sabe o que Deus vai fazer na tua vida. Deixa eu te dizer uma coisa que talvez você não saiba. Deus te trouxe aqui hoje para te surpreender, para quebrar esses paradigmas que estão no teu coração, para quebrar esses pensamentos de que você acha que sabe tudo sobre Deus. Não, nós não sabemos. Deus nos surpreende. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz para ela: Deus te surpreende, irmão. Vocês querem ser surpreendidos por Deus hoje, sim ou não? Dê uma salva de palmas para Jesus então. E olha, eu falei para vocês que Jesus deu uma patada, em Nicodemos. Mas na verdade Jesus fez isso com toda a caridade, para mostrar para ele o caminho, para mostrar que para ele compreender aquilo que Jesus ensinava, ele precisava esvaziar-se do seu orgulho, da sua vaidade, dos seus status, de tudo aquilo que ele estava preso. Querido, quais são as tuas prisões hoje? Qual é o teu orgulho hoje? O que tem te impedido no teu coração? O que tem impedido Deus de realizar o seu plano na tua vida? Mais uma vez eu volto. Talvez o maior inimigo que se levantou na tua vida é você mesmo. Não são outras pessoas. Sabe aquela pessoa que fala mal de você? Aquela pessoa que quer te derrubar no trabalho, que quer puxar teu tapete? Tenho certeza que a hora que eu falei assim: olha, quem tem inimigo aqui? Você já pensou numa pessoa? Aquele fulano, mas irmão, você não conhece a peça. Você não sabe de quem eu estou falando.
Para de olhar para essas pessoas. Olha para dentro de si hoje. Deixa Deus agir. Deixa Deus falar com você. A palavra de Deus nos diz, estão comigo ainda, sim ou não? Ótimo. Posso continuar a homilia? Ótimo. Assim que eu gosto. O evangelho de hoje nos diz assim: que Nicodemos foi se encontrar com Jesus à noite. De noite. Isso pode ter acontecido, Nicodemos talvez escolheu esse horário, por quê? Porque ele tinha medo da perseguição. Como eu falei para vocês, ele era um homem de status. Então talvez ele foi se encontrar à noite com Jesus, para que ninguém soubesse que ele estava indo lá. Percebe a vaidade? Porém, como nós ouvimos o evangelho de São João ele usa de muitos símbolos. E ele usa de uma linguagem, que nós aprendemos na teologia, que chama dualidade. Então, ao mesmo tempo que ele fala da noite, ele fala do dia. Ao mesmo tempo que ele fala da luz, ele fala das trevas. Ao mesmo tempo que ele fala da mentira, ele fala da verdade. Então, talvez São João disse que Nicodemos foi se encontrar com Jesus à noite, não para representar o horário que ele foi se encontrar, mas para representar aquilo que Nicodemos vivia na sua vida, ou seja, ele vivia na noite da ignorância. Uma noite que precisava ser iluminado. Queridos, eu pergunto para vocês, quantos de vocês aí sentados, ouvindo essa palavra, também não se encontram nessa noite? Também não se encontram nessas trevas? Que precisam ser iluminadas pelo Evangelho, que precisam ser iluminadas pelo Cristo. E olha, eu vou dizer, nós não podemos lutar contra Deus. Nós não podemos lutar contra Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus nunca vai desistir de você. Quanto mais você luta, mais Deus vai te procurar, mais Deus vai te perseguir, mais Deus vai te buscar. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz: Deus te ama. Ele não vai desistir de você. Deixa Ele vencer o teu coração. Amém ou misericórdia? Conseguiram compreender esse aspecto? São João fala que Nicodemos foi se encontrar à noite para representar as trevas que ele estava vivendo. Porque depois desse encontro, depois daquilo que Jesus falou para ele, ele começa a viver iluminado, ele começa a viver um dia na sua vida. Porque a graça de Deus o alcançou. E a graça de Deus quer te alcançar hoje. Mas tudo isso depende de você, sabe por quê? Porque Deus não faz nada sem a nossa permissão na nossa vida. Deus nos respeita tanto, nos ama tanto, que Ele não nos força a nada. Eu não sei se você consegue compreender isso. E tem horas que na nossa oração a gente até pede: não, mas Deus, olha, me arrasta, me força, porque eu não tenho forças nem para fazer a tua vontade, nem para dizer sim. Deus nunca vai desistir de você. E aí Jesus diz algo muito importante: olha, vós deveis nascer do alto. Vós deveis nascer de novo. O que significa esse novo nascimento? Todos nós tivemos um nascimento biológico. Amém ou misericórdia? Vocês tiveram uma mãe, sim ou não? Ótimo, então vocês nasceram para a vida. Perfeito. Na palavra de Deus, no Evangelho, no Novo Testamento, nós temos duas palavras para representar aquilo que nós chamamos de vida. Então a primeira palavra é a palavra bios. O que significa bios? É aquela vida que nós recebemos da nossa mãe, que nós recebemos do nosso pai. É aquele primeiro nascimento. Agora existe uma outra palavra, que em grego se chama zoé, que também significa vida, mas é uma vida diferente. Zoé não é a vida natural, não é a vida que nós recebemos dos nossos pais. Zoé é a vida que nós recebemos de Deus. E que nascimento é esse, irmão? É um nascimento de aceitação à vontade de Deus. Porque todos nós precisamos ter esse encontro com Cristo, da mesma maneira como Constantino recebeu aquele sonho, onde Jesus mostrava para ele o caminho da vitória. Eu e você hoje também precisamos nos encontrar com Cristo, e não apenas receber essa vida bios, mas receber essa vida zoé, ou seja, uma vida que só Deus pode te dar. Irmão, e como nós fazemos então? Como nós fazemos para nascer? Como nós fazemos então para viver essa vontade de Deus? Aceitando a palavra de Jesus no teu coração e deixando ela te formar.
Queridos, quantas vezes nós fazemos planos nas nossas vidas? Quantas vezes eu e você, cheios do nosso próprio orgulho, queremos fazer a nossa vontade, e quantas vezes nós nos decepcionamos? A palavra de Deus nos diz em Romanos 5,5: a esperança em Deus não decepciona. Olha, se você abandonar os teus planos hoje, se você abandonar a tua vontade e entregar a tua vida nas mãos de Deus, a partir de hoje você é um homem e uma mulher nova. A partir de hoje você recebe uma vida nova. Não mais uma vida nas trevas, na noite, no pecado, não, mas uma vida em Deus. É isso que Deus quer te propor hoje. É essa vitória que Deus quer alcançar no teu coração hoje. Deus quer te curar. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz para ela: Deus quer te curar hoje. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão aqui, talvez porque receberam um diagnóstico, ou porque estão rezando por algum parente, por um ente querido, estão pedindo a graça da cura. Mas eu quero te dizer uma coisa: existe uma doença que é a pior doença que existe, a pior doença de todas. É a doença que nos atrapalha nessa caminhada com Deus. Irmão, que doença é essa? É o pecado. O pecado nos atrapalha. O pecado nos afasta de Deus. Mas irmão, Deus já sabe da minha condição. Ele sabe o que eu vivo. Olha, Ele sabe que fazem anos que eu luto contra esse pecado que eu tenho, que toda vez eu confesso a mesma coisa assim. Mas hoje Deus quer fazer uma coisa diferente no teu coração. Jesus vai falar no final do Evangelho: o vento sopra onde quer. Você pode ouvir o ruído. Que vento é esse que Jesus está falando? Ele está falando do Espírito Santo. Olha, se essa palavra está chegando hoje para você, se você consegue ouvir esse Evangelho, se você consegue ouvir as palavras que eu estou te dizendo, é porque o Espírito Santo está soprando sobre o teu coração. E percebam, quando Jesus fala, o vento sopra onde quer, Ele está querendo dizer o quê? Que esse vento, que é o Espírito Santo, está nos conduzindo, está nos mostrando o caminho para a vitória. O próprio Jesus, no próprio Evangelho de São João, vai nos dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse Espírito Santo vai soprar sobre o teu coração hoje. No último domingo, nós ouvimos no Evangelho, quando Jesus aparece para os seus discípulos, Ele deseja a paz e depois Ele sopra o Espírito Santo. Para quê? Para que a vida deles fossem transformadas, para que aquilo que havia no coração deles fosse transformado. Aquilo que era medo iria se tornar coragem, aquilo que era morte iria se tornar vida. É isso que Deus quer fazer com você hoje. Deus quer soprar sobre a tua vida. Esse vento Ele quer soprar sobre o teu coração para gerar transformação. Pergunto para vocês: vocês querem a vitória que Deus vos oferece, sim ou não? Então eu termino a minha homilia dizendo o seguinte: se Constantino foi capaz de vencer uma guerra, levando apenas as iniciais de Jesus Cristo em um estandarte, quanto mais você não pode vencer as tuas batalhas, levando esse mesmo Jesus no teu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Vai ficando de pé. Vamos cantar o refrão mais uma vez dessa música, declarando a fidelidade de Deus que não nos abandona, mas que luta as nossas batalhas, que está ao nosso lado, que caminha conosco. Fecha os teus olhos agora, coloca a mão sobre o teu coração, apresenta diante de Jesus, apresenta diante do altar do Senhor as tuas lutas, as tuas batalhas. Quais são as guerras que você está enfrentando? Apresenta para o Senhor o teu coração nesse momento e diz para Ele: Jesus, vem vencer em mim. Eu já não quero mais, Senhor, resistir, eu já não quero mais lutar, mas hoje eu quero receber esse Espírito Santo que me faz acolher a tua palavra, que me faz, Jesus, desejar a tua vontade. Sopra sobre nós, Senhor. Nós desejamos nessa noite, porque sabemos da tua fidelidade, sabemos que o Senhor não desiste de nós,
mas venha ao nosso encontro hoje, tocar o nosso coração e transformar as nossas vidas. Vamos levantar os nossos braços e vamos declarar a fidelidade de Deus cantando juntos. És fiel em todo tempo,